Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez eu vim gravar um vídeo e já fazia algum tempo, alguns dias, poucos dias ou muitos dias que eu não fazia um vídeo. Mas depois de assistir e ver e ouvir muitas coisas, eu senti no coração de gravar um vídeo já tem alguns dias a respeito de uma mensagem, de um tema. Talvez não é isso que tem estado na moda dentro das igrejas, não é isso que tem se falado constantemente. Sobre os últimos dias. E algo que tem acontecido hoje com a igreja, principalmente a igreja no Brasil. Ela tem passado por um momento difícil, um momento, acredito eu, que de adormecimento espiritual, por não levar em consideração aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aqui no livro, na primeira carta, melhor dizendo, de Paulo a Timóteo, aqui no último capítulo, o capítulo 6, e aqui no versículo 5 diz assim: alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas, e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com grandes dores. Muito bem, eu queria falar um pouco a respeito desse texto, especificamente desse texto de Paulo para Timóteo, que era um filho na fé, um jovem, uma pessoa que estava começando o seu ministério, mas que era muito ligado a Paulo, muito obediente e que com certeza tinha um desejo muito grande de fazer a coisa certa. Paulo, percebendo e tendo amor de um pai como se fosse seu próprio filho, tendo amor de pai para filho, Paulo resolveu aconselhá-lo a respeito de um perigo que já naquela época rodeava e rondava a vida de muitas pessoas que estavam à frente de trabalho, como hoje não é diferente. E que é a questão da pessoa querer possuir muito, principalmente aqueles que estão na frente de igrejas, que têm um coração tentado pela riqueza e pela cobiça. E a gente tem visto muito hoje, principalmente no Brasil, nas igrejas, falarem a respeito de milagres, de sucesso, propagandas mirabolosas, tentando atrair as pessoas que estão passando dificuldade, prometendo sucesso, prometendo trabalho, prometendo, ou melhor dizendo, êxito, prometendo milagres, prometendo coisas mirabolosas. Mas, na verdade, o verdadeiro milagre que hoje a igreja precisa é viver com contentamento, é se contentar. E isso foi um conselho de Paulo dado a Timóteo. Nós temos visto nos últimos dias, e Paulo já falava isso, homens ambiciosos, gananciosos, homens que queriam fazer e estão fazendo da piedade, que é o evangelho, que é o amor ao próximo, que é a justiça, que é a verdade, fonte de lucro. Paulo diz que realmente é fonte de lucro, mas com contentamento. E hoje nós temos visto a gula das pessoas, que elas não se contentam com pouco, pessoas que elas não medem esforço para alcançar seus objetivos, pessoas que trapaceiam, enganam, matam, roubam, mentem, destrói sonhos de pessoas com o intuito de ganhar o mundo, com o intuito de enriquecer e com o intuito de crescerem na vida, de ter sucesso, pensando que isso é um sinal da presença de Deus na sua vida. Mas isso, na verdade, tem denunciado simplesmente o fim de todas as coisas. Porque é o que Jesus já havia falado para João em Apocalipse, lá no capítulo 3, quando Jesus ele fala a respeito da última igreja, que era a igreja de Laodiceia.
Para quem não sabe, a cidade de Laodiceia era um grande centro industrial e comercial, onde foi descoberto um colírio, e esse colírio ele fazia sucesso no mundo todo, onde existiam as grandes indústrias têxteis, onde fabricava as melhores roupas no mundo, onde o comércio era importante, onde o comércio do ouro e assim por diante. Era uma cidade muito rica, uma das principais cidades da Ásia Menor. E quando a igreja do Senhor foi estabelecida lá, as pessoas elas também começavam e pregavam o evangelho da prosperidade que se prega hoje. E se a pessoa não tiver nada, não é de Deus. Eu queria perguntar a você, qual o problema ou qual a desonra em a gente passar dificuldade, a gente passar luta e às vezes até passar por aperto? Eu acredito que isso é honra, porque os apóstolos passaram por isso, Jesus passou por isso. Porque na verdade os verdadeiros frutos é o amor, é a alegria, é a paz. É aquilo que Gálatas fala lá no capítulo 6, quando define as obras da carne e o fruto do Espírito. Então é isso que realmente prova quem é de fato de Deus e quem não é. E a igreja de Laodiceia, Jesus Cristo, ele diz assim: olha, aconselho que de mim compre ouro puro, provado no fogo, compre colírio para que te unja os olhos, compre veste para que te vista, porque tu não sabe, mas tu é nu, cego, miserável, pobre e desgraçado. E era a igreja rica da época. E hoje a gente tem visto as igrejas que não têm faltado nada financeiramente, igrejas que têm dominado aí o cenário no Brasil, igrejas que têm tudo, igrejas que têm mídia, igrejas que têm dinheiro, que têm templos luxuosos, que gastam fortuna com templos luxuosos, pensando que Deus está lá dentro. E, na verdade, Jesus, lá no capítulo 3, livro do Apocalipse, no versículo 20, estava batendo na porta ali. E era justamente da igreja de Laodiceia, ele estava do lado de fora. Porque as pessoas elas trocaram o princípio da fé e do cristianismo, que é o amor, a justiça e a misericórdia, pelas coisas desse mundo. E eu quero simplesmente alertar que esse é um sinal muito gritante do fim dos tempos. Porque a igreja de Laodiceia representava a última fase da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Nós temos visto hoje a igreja de Laodiceia nesse cenário mundial, principalmente no Brasil. Onde as igrejas, onde os seus líderes são gananciosos, ambiciosos, aonde há uma briga constante entre si pelas ovelhas, pelo rebanho, pela gordura e pela lã da ovelha. Então tome cuidado. Se você é um cristão de verdade, o verdadeiro milagre que você precisa é se contentar com aquilo que você tem. Porque Paulo já disse que tendo o que vestir, o que comer, nos contentamos. Porque aqueles que querem enriquecer caem em grande tentação. Então cuidado com essa tentação. A verdadeira riqueza que você tem é a sua consciência sã em Cristo. É você se conformar com a vida que você tem vivido. E com certeza Deus, que é fiel, Ele vai acrescentar aquilo que você necessita e que de fato aquilo que você precisa. Deus não irá deixar você ser envergonhado ou confundido, porque Ele que supre todas as nossas necessidades, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que abre as portas, é Ele que fecha, é Ele que faz tudo em nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor, absoluto e supremo. Então, entrega a tua vida a Jesus e se conforme, porque o mundo é mau. E nós iremos passar, a crise tem começado, só irá aumentar. Isso tudo é um cenário que estão se preparando para o anticristo. E as pessoas que querem ter dinheiro, querem ter sucesso, elas vão ter a sua oportunidade quando ele vier. E se você realmente é de Deus, é de Jesus, atente-se para isso. Tá? A sua vida, ela não condiz simplesmente com as coisas desse mundo, mas com aquilo que Deus colocou no seu coração. O amor, a fé, a justiça, a verdade, a misericórdia, aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Eu irei cantar um hino aqui rapidinho, só para você ter uma noção do quanto é maravilhoso a vinda de Jesus. Ele fez as flores
Deus abençoe, fique na paz.